Olá! Neste vídeo vamos falar sobre como utilizar a lógica de mostrar ou ocultar perguntas dentro da plataforma de pesquisas da Question Pro. Bom, nesse exemplo aqui abaixo, eu tenho uma pesquisa simples no qual eu pergunto qual país a pessoa vive, em qual estado brasileiro e uma pergunta de avaliação. Na opção de qual país a pessoa vive, eu tenho a opção de Brasil, outro e de prefere não responder. A pergunta sobre o Estado brasileiro, eu quero que ela seja exibida apenas para quem respondeu Brasil. Para as outras pessoas, ela deve permanecer oculta. Então, para isso, eu preciso aplicar a lógica de mostrar ou ocultar pergunta. Então, nessa pergunta, eu venho em lógica, certo? Aqui eu venho e seleciono mostrar ou ocultar pergunta. Com essa opção selecionada, eu preciso definir se essa pergunta ela será exibida por padrão ou se ela ficará oculta por padrão. Se a pergunta está sendo exibida por padrão, ao atingir o critério, ela começará a ser oculta. Se ela está oculta por padrão, ao atingir o critério, ela começará a ser exibida. Nesse caso, eu quero deixá-la oculta por padrão e somente quem responder que é brasileiro, ela começará a ser exibida. Aqui abaixo eu tenho a opção de ativar a lógica dinâmica na página. Essa opção funciona para quando você não tem uma quebra de página. Então, essa pergunta ela começará a ser exibida ou oculta dentro da mesma página. Então, nesse exemplo, eu não tenho uma quebra de página aplicada, então posso ativar essa opção. Aqui abaixo eu preciso definir um nome para esse critério. Aqui eu vou colocar o nome como país. Bom, aqui eu vou definir o critério que será aplicado. Tá? Então, nesse caso, é se na pergunta, mas eu posso usar como critério uma variável do sistema, uma localização geográfica, o código da lista de e-mails ou até mesmo um tipo de dispositivo. Tá? Então, mas nesse caso, eu usarei a pergunta. Se na pergunta 1, qual país você vive, a resposta for Brasil, ele vai mostrar essa pergunta. Para casos ao contrário, eles ficarão como oculto. Tá? Aqui eu tenho a opção de adicionar mais critérios, mais opções de critérios para essa opção de ocultar ou exibir ser cumprida. Aqui para mim foi suficiente um critério, mas você pode definir a lógica de acordo com o que precisar. Bom, eu salvo a lógica, já foi aplicada. Então, para quem respondeu Brasil, ele vai exibir, mas para quem responder outra opção de resposta, ela ficará oculta. Aqui abaixo eu posso ver até o ícone de que essa lógica já foi aplicada. Então vamos testar? Aqui na primeira pergunta, eu venho aqui. Bom, você pode ver que essa pergunta ela não está sendo exibida. Está exibindo essa e essa. Então, quando eu respondo qualquer opção que não seja Brasil, essa pergunta ela ficou oculta. Se eu seleciono o outro, ela não mostra. Mas quando eu venho e seleciono Brasil, ela já aparece aqui. A lógica na página, quando eu selecionei a opção dinâmica, ela faz com que isso funcione dessa maneira. A pergunta ela suma ou apareça de acordo com o que eu responder. Se eu colocar uma quebra de página entre as perguntas, eu não preciso daquela lógica dinâmica. Então eu posso vir aqui na lógica, nessa pergunta de baixo. Aqui eu posso desativar essa opção. Salvando a lógica aqui. Quando eu testar, se eu respondo outro, quando eu vou no próximo, ele já vem para essa pergunta. Mas caso eu tenha respondido Brasil, ele pula para a pergunta do estado. Então, dessa forma, você consegue mostrar ou ocultar uma pergunta, colocando seus critérios para que isso aconteça. Obrigado.